uma obra-prima de hipocrisia, de falsidade. Esta página é uma obra-prima. Dificilmente você encontra uma página mais repleta de falsidade do que esta. Aqueles fariseus e partidários de Herodes estão se aproximando de Jesus. Ele tem na cabeça a orientação que receberam das autoridades, apanhar Jesus em alguma palavra. E eles começam elogiando este Jesus. Eles não acreditam em nenhuma palavra de que eles estão falando. Eles bajulam, fingindo que estão querendo aprender de Jesus. Mestre, tu ensinas o bom caminho, tu não olhas as aparências do homem. Mas no fundo, eles acreditam ser donos da verdade. Eles conhecem muito bem a sua própria convicção sobre o imposto que é lícito ou não pagar a César. Os partidários de Herodes estão totalmente submissos à autoridade romana. Donos da verdade, eles dizem, mestre, parece humilde. Nós sabemos, estão cheios de orgulhos. E não apenas donos da verdade, mas eles querem ser donos da vida e da morte. Eles vêm para apanhar Jesus. Outro evangelho diz, para poder acusá-lo. Na realidade, a decisão de matar Jesus já foi tomada quando acontece este acontecimento. Esta página é uma obra-prima de hipocrisia e falsidade. Mas o que é hipocrisia? Jesus percebeu muito bem a falsidade deles. Falsidade quer dizer esta desarmonia entre as palavras que eles falam e os atos que eles se preparam a cometer, a apanhar. Essa desarmonia entre o coração assassino e as palavras que parecem elogiar. A desarmonia entre o coração decidido a matar e os atos, eles ficam assim diante dele como alunos diante de um mestre. Isso não te lembra nada? O Evangelho e a Bíblia estão cheios de hipocrisia desse tipo. Só para te lembrar, você se lembra quando os magos chegaram na residência de Herodes e que perguntam, cadê o rei dos judeus que acaba de nascer? O rei dos judeus? O que é isso? Nunca se ouviu falar disso, pensa Herodes. Ele faz uma pesquisa com os cientistas da palavra de Deus que lhe dizem, pois é, com certeza nasceu em Belém o filho, o rei dos judeus. Então, Herodes tem essa falsidade de dizer aos magos, vão para lá e trazem-me as informações para que eu também vá adorá-lo. Mentira! Logo que ele tiver as informações, ele vai decidir a morte de todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Falsidade, hipocrisia, desarmonia radical entre o que ele fala, o que ele planeja e o que ele vai cometer. Até a questão que Jesus faz a estes homens que aparecem admiradores, falsos admiradores e verdadeiros acusadores. A questão de Jesus é muito forte.
por que me tentais? Tentar? Mas a palavra usada para falar do diabo. Por que me tentais? Não foi o diabo que tentou Adão e Eva no jardim de Éden? Satanás não é o pai da mentira, segundo o próprio Jesus? Tentar significa fazer cair. Por que me tentais? Agora volta um pouco para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Qual é a gravidade tão séria desta tríplice desarmonia entre palavras e atos, entre coração e palavras, entre coração e atos? É que a falsidade, a hipocrisia mata a confiança recíproca. Se tu descobris que sou falso, já matei a confiança que tu depositavas em mim, Valdeci. Quando tem falsidade, não tem mais jeito de conviver. A gente vive um ao lado do outro, mas se tem falsidade, não tem mais confiança. Se não tem confiança, não tem mais comunhão das pessoas e dos corações. Quando destruímos pela nossa hipocrisia a harmonia interior e exterior, a destruímos também entre nós e o próximo, o semelhante. A falsidade mata toda a vida social. É por isso que ela é tão grave. E Jesus vem curar esta doença do ser humano que foi tentado, desacreditou, desconfiou em Deus, em Adão e Eva. E Jesus vem como aquele que quer curar o ser humano desta doença mortal. É interessante. Vamos olhar um pouco mais este Jesus, porque nesta página de tanto horror, ele é esplêndido realmente. O seu comportamento é radicalmente diferente do comportamento dos adversários. Primeiro, ele denunciou a hipocrisia. Ele não elogia o errado. Denuncia a hipocrisia deles. Ele mostra a eles que ele não caiu na armadilha, na cilada que eles armaram para apanhá-lo. Mas, por pura misericórdia, ele oferece uma palavra que estava totalmente fora da mente daqueles adversários. Ele responde sobre a moeda, eu passo, todo mundo já captou isso. Mas ele acrescenta algo que os homens não tinham pensado de jeito nenhum. Um presente sem falsidade. Ele vai revelar o seu coração. Dai a César o que é de César, e ele resolve a questão do imposto, e dai a Deus o que é de Deus. Isso não tinha passado pela cabeça dos fariseus e partidários de Herodes. Vem cá, meu irmão, existe alguma coisa boa? Não falo do pecado, nem do mal. Existe alguma coisa boa que não venha de Deus, que não seja para ti um dom de Deus? Dai a Deus o que é de Deus. Não falo apenas do teu dízimo. Falo sobretudo de atribuir a Deus todo o bem que se encontra em ti e em mim. Pois todo o bem que temos em nós vem dele.
e pode ser atribuído a ele, em vez de me autopromover, vangloriar, dar a Deus o que é de Deus. E a beleza de Jesus em tudo isso que não existe nenhuma falha de desamor no que ele fala, no que ele faz aos seus adversários, no que ele oferece a seus adversários. Não tem uma sombra de desamor. Dai a Deus o que é de Deus e o coração de Jesus. Espero que os homens foram embora guardando esta palavra, refletindo, olhando-se no espelho, descobrindo sua falsidade em comparação com esse homem tão transparente, tão luminoso. E finalmente, sem nem falar mais do que isso, ele mesmo vai revelar aos fariseus e partidários de Herodes que tudo que eles falaram, sem acreditar nem um pouquinho no que eles falavam, estava profundamente certo. Tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Então, com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Eles falaram isso para apanhar. Marcos, com ironia, colocou todo esse diálogo para que no final a gente descubra que até os adversários de Jesus têm que reconhecer, infelizmente com hipocrisia, que Jesus é plena sabedoria. É grandioso. Finalmente, o elogio feito de veneno e de armas escondidas, facas, era profundamente verídico. Jesus é realmente assim. Essa página anuncia a morte de Jesus, pois um dia eles vão apanhá-lo, mas a morte não terá poder sobre ele. Esta página já anuncia, entre as linhas, a morte à qual ele vai se submeter para ressuscitar e nos ressuscitar com ele para uma vida de verdade, confiança, comunhão com Deus e entre nós. Que Deus nos dê de verdade esta graça. Amém.